O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos o 25º domingo do tempo comum e já estamos aproximando o final do ano litúrgico. E a partir de agora sempre a gente já começa a pensar mais diretamente no nosso futuro, não aqui na terra, mas no sentido de nós alcançarmos o reino de Deus, nós podemos, de uma maneira mais clara, entrar no céu. Que o reino dos céus pertence àqueles que procuram servir. Nós ouvimos na primeira leitura, quando o livro da sabedoria diz assim: os ímpios dizem, vamos armar ciladas contra o justo. Olha que nós incomodamos as pessoas quando nós procuramos fazer o bem. O incomodar quando quer fazer o bem é diferente de que quando nós procuramos fazer alguma coisa só para chamar a atenção, para que os outros nos vejam. Jesus chama a atenção dos fariseus porque eles faziam as coisas só para aparecer. Não brotava do coração. E aí os ímpios vão sempre destruindo aquela ideia de nós fazermos o bem. E vamos colocar nos nossos dias, nós que procuramos viver o Evangelho, procuramos viver o amor, procuramos fazer o bem com todas as nossas limitações, fracassos, fraquezas, pecados, mas que a gente vai tentando fazer, tem sempre aqueles do contra. E nós chamamos os ateus, os anticlericais, aqueles que perseguem a igreja de diversas maneiras, e muitos dentro da própria igreja, que procuram uma divisão, não uma unidade. Estes estão sendo perturbados, ou nós que procuramos fazer o bem, perturbamos essas pessoas. E sobretudo quando a pessoa é justa, quando a pessoa é boa. Nós admiramos essas pessoas, por um lado, mas às vezes nós queremos, como diz, puxar o tapete dessa pessoa para ela cair no mal, no erro, para ela entrar no mesmo jogo nosso de sermos ímpios, maldosos. E nós ouvimos na segunda leitura
São Tiago usando duas palavras que destroem tudo: inveja e divisão. Primeiro que, às vezes, nós achamos que a gente admirar uma coisa bela é inveja. Admirar é uma coisa. Sentir inveja é querer estar no lugar daquela pessoa. Eu querer imitar não é inveja. Eu querer ser como aquela pessoa não é inveja. Mas eu estar no lugar, que afinal de contas nós precisamos ser modelo de vida para os outros, e se os outros são modelo de vida, nós precisamos ser tal qual aquelas pessoas. Então nós podemos admirar e seguir. Alguns ainda usam a expressão: eu sinto uma santa inveja de você, por você saber fazer isso, ter uma boa voz, saber tocar um instrumento, saber lidar com as pessoas, fazer arte. Vamos dizer, isso não é inveja não, podem ficar tranquilos e vamos admirar e procurar fazer sempre o bem conforme as pessoas que fazem o bem tentam fazer. Mas quando nós não fazemos e criticamos aqueles que fazem, aí a coisa complica. Nós estamos destruindo, muitas vezes, um lar, destruindo uma comunidade, destruindo uma igreja, porque nós colaboramos sempre como os ímpios que querem armar ciladas contra o justo. Vamos deixar de lado toda essa competição, mas somar. Vamos dizer assim, que quando a gente tem um grupo na comunidade que está se desenvolvendo, está florescendo, e de repente vêm aqueles que querem simplesmente combater, porque eles não fizeram. Vamos dizer assim, gente que já não está tão novo, esses jovens de hoje, nós temos que respeitar os jovens de hoje como eles são no hoje. Aqueles que já são jovens de mais tempo, já tiveram o seu tempo também. Mas por que os jovens de hoje são assim? Muitas vezes, porque eles não tiveram formação, não tiveram apoio, não tiveram uma orientação adequada para que eles possam fazer como a gente gostaria. Mas não tem que continuar igual 20 anos, 30 anos, 50 anos, não. Nós temos que, dentro do reto caminho, acompanhar a realidade. Tem coisa que a gente não gosta, tem coisa que a gente detesta, mas é coisa minha. Eu preciso ver se aquilo está fazendo o bem, não é só agradando, não, mas está fazendo o bem. Por que nós vamos condenar? Por que nós vamos criticar? Isso acontece em casa quando os pais chamam a atenção dos filhos. Meu tempo, pai, porque agora não estou no tempo ainda, mas não. Meu tempo enquanto eu estiver vivo. Meu tempo quando criança é com jovem, adulto, bem idoso. Meu tempo é hoje. Isso acontece entre nós, igreja. Talvez até entre nós padres. Os padres novos de hoje são assim, não é como no nosso tempo. Sim, nós não podemos fazer com que todos sejam iguais a nós, mas que sejamos unidos nessa caminhada com Deus. E aí no Evangelho nós vemos Jesus fazendo mais um anúncio da sua paixão. Me lembro agora, estou perdido, se é domingo passado, no outro, parece que 15 dias atrás, quando Jesus perguntou aos discípulos quem era ele, Pedro, tu és o Cristo? E depois ele disse, eu devo ir a Jerusalém e sofrer. Pedro gritou, não te aconteça isso. Então hoje, Marcos mostra mais um anúncio, uma predição, uma previsão da sua paixão. E enquanto ele falava, os discípulos não estavam nem aí, certamente. E quando Jesus sabia muito bem, quando chegou em casa, perguntou, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Aquilo que a gente está vendo, está ouvindo, mas faz de bobo, né? Eles ficaram calados. Porque o que eles discutiam?
quem vai ser o maior no reino de Deus? Uma pergunta ou uma discussão inadequada para quem está convivendo com Jesus. Como certa vez 2 discípulos chegaram a Jesus com sua mãe, João e Tiago. O que vocês querem? A mãe falou, eu quero que meus filhos, um esteja sentado à sua esquerda, outro à sua direita lá no céu. Jesus falou, não cabe a mim conceder mais ao meu Pai. Os outros ficaram revoltados. Agora no evangelho de hoje não fala quem, mas os discípulos estavam discutindo, porque pensam como os que são manipuladores, donos, aqueles que querem poder, aqueles que querem estar acima dos outros, aqueles que querem mandar. E não é por aí que nós seremos classificados. Claro que Deus tem a sua maneira, mas Jesus já dá uma dica. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Está a grande dica e tenho certeza que funciona porque foi o próprio Jesus que ensinou. E aí ele acolhe uma criança. A criança é aquele ser, como se os outros não tivessem sido crianças, né? Quando a gente fala, não gosto de criança, parece que eu não fui criança. Jesus acolhe a criança que era desprezível. Acolhe, abraça. Fala, quem não acolhe o menor, não acolhe o reino de Deus. Só entra no reino de Deus quem serve, quem acolhe o menor. Não é só a criança, não. A criança porque dá a entender que é aquele ser indefeso, aquele ser dependente. Uma criança de colo, de meses, de 1 ano, abandona aí para ver o que vai acontecer. Vai morrer. É um ser totalmente dependente. Sendo que nós, já adultos, somos dependentes dos outros. E Jesus, certamente, ele coloca como menor aquilo que precisa de nós. É o idoso, é o pobre, é o doente, aquele que às vezes não tem funcionando tão bem as faculdades mentais, é o menor que precisa de nós. Então fica aí a dica. O que eu posso fazer nessa semana para, não só agora, é claro, não, eu estou com a lição de casa feita, já acolhi uma pessoa bem, mas o que eu posso, a partir dessa semana, fazer para eu merecer o reino de Deus? Será que eu tenho feito? Ou será que eu posso fazer um propósito e colocar esse propósito em prática? Não vou conseguir salvar o mundo sozinho, mas se cada um fizer a sua parte, nós teremos um mundo diferente, um mundo melhor. E vai ser melhor, é claro, sem disputar, sem inveja, sem discutir quem que é o maior, sermos considerados entre os maiores no reino de Deus. Não fazer por apenas demagogia, mas fazer de coração, fazer pelo bem das pessoas. Façamos a nossa profissão de fé.